Pessoal, hoje é a aula 2, certo? Da segunda semana do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. E hoje a gente vai tratar do Código de Hammurabi e das ciências mesopotâmicas. São os dois assuntos da aula de hoje. A gente vai começar pelo Código de Hammurabi, certo? Quando eu falo em Código de Hammurabi, eu acho que vocês vão se fazer duas perguntas. O que é um código e quem foi o Hammurabi, não é? Então vamos tentar responder essas duas perguntas com o próximo slide, tá? O que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é um conjunto de 282 leis, certo? Que serviam para justiça. Ele foi escrito em cuneiforme, que é isso mesmo, é aquela forma de escrita que a gente viu na aula anterior, certo? Só que em vez de ser escrito no barro, dessa vez eles escreveram numa pedra, eles esculpiram numa estela de pedra. Ele foi talhado em uma estela de pedra. O que isso quer dizer? Que a pessoa pegou uma pedra grandona e foi lá escrevendo, talhando, batendo no coisa para escrever os códigos, os artigos da lei. E ele foi feito por volta do ano 1772 antes de Cristo, tá? E ele foi ordenado pelo Hammurabi. Quem é o Hammurabi? É o rei da Babilônia, certo? Vou voltar aqui o slide anterior para que vocês possam ver aonde ficava a Babilônia. Isso a gente tem um mapa da Mesopotâmia, do rio Tigre, do rio Eufrates, e só tem uma cidade destacada aí que é a Babilônia, e era onde o Hammurabi governava, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o monumento, tá? Então, a estrela do Código de Hammurabi, certo? É, esse monumento aí, a gente dá o nome para ele de estela. O que é isso? É um monumento com inscrições e às vezes com alguma imagem, certo? Então, como vocês podem ver, eu destaquei duas partes desse monumento. A imagem que fica no topo e o texto que foi escrito. Quem não estiver conseguindo observar, se aproxima dessa imagem, da terceira imagem que está mais embaixo, que vocês vão ver que está cheio de símbolos lá da escrita cuneiforme. E vamos fazer uma breve análise da imagem. Então, quem são os personagens que a gente vê nessa imagem? Quem são os objetos? Onde que eles estão? E quais que são as ações? Então, a gente vê duas pessoas aí. A gente vê o Hammurabi em pé, que era o rei da Mesopotâmia, da Babilônia, que ficava na Mesopotâmia. E sentado, a gente vê o Shamash. Quem era o Shamash? Era um dos deuses que eles acreditavam, porque os mesopotâmicos também eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E o Shamash, no caso, ele era o deus do sol e da justiça, certo? E o principal objeto que a gente vê é o cetro na mão do Shamash. E aonde que eles estão? Possivelmente eles estão no palácio, na sala do trono do deus Shamash. E quais as ações que a gente vê aí? A gente vê o Shamash, o Hammurabi, quer dizer, parado, ouvindo as leis que são ditadas pelo deus Shamash, certo? Então, o Hammurabi ele quis dizer o que com essa imagem? Que ele não criou essas leis do nada. Essas leis, elas são de inspiração divina, elas vieram de Deus, certo? Deus trouxe essa inspiração e ele foi lá e escreveu tudo o que existia lá, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o texto do Código de Hammurabi, certo? Se a gente conseguisse ler esse texto, a gente já vê que ele tinha três partes. Na primeira parte, a gente tem uma biografia do rei Hammurabi, certo? Ele apresenta a vida dele, fala quem foi pai, quem foi mãe, e o que ele fez de importante durante a sua vida. Ah, ele conquistou isso, ele fez isso, aquilo outro. Aí, uma segunda parte, a gente percebe que eles vão falando, ó, por que é importante um povo ter um código de leis e por que é importante esse código ser aplicado para ajudar a manter a ordem, para ajudar a manter a justiça, certo? E na terceira parte, a gente tem as 282 leis, com exceção da 13ª que eles tiraram, certo? E para vocês entenderem como é que funcionava o Código de Hammurabi, eu trouxe para vocês três artigos desse código, tá? Vamos ver esses três artigos aí rapidinho. Primeiro não, né? O artigo 229. Se um construtor fizer uma casa para outra pessoa, e se não fizer bem feita, e se a casa cair e matar o seu dono, então o construtor deverá ser condenado à morte.
Olha, então, se você fez uma casa, a casa caiu e matou a pessoa para quem você fez a casa, a sua punição vai ser o quê? A morte, tá? Você vai morrer igual você fez a pessoa para quem você fez a casa, certo? Ó, o artigo 230 também, que interessante. Se morrer o filho do dono da casa, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. É aí que eu quero chegar num ponto importante do Código de Hammurabi, porque ele foi feito pelo famoso olho por olho, dente por dente. A punição pelo crime que você cometeu, ela deve ser proporcional ao dano que você causou à sua vítima, certo? Então, se você fez uma casa mal feita e você matou a pessoa, o dono, você vai morrer. Porque você vai sentir a mesma coisa que o dono sentiu. Agora, se você fez uma casa mal feita e quem morreu foi o filho do dono, então vão matar o seu filho para que você sinta exatamente o que o filho o dono está sentindo de ter perdido o seu filho, certo? Mas isso é quando as pessoas pertenciam à mesma classe social. Quando alguém era rico, alguém era mais pobre, as coisas funcionavam de forma diferente. Ó, se morrer o escravo do proprietário, ou seja, a casa caiu, quem morreu o escravo? O construtor deverá pagar este escravo ao dono da casa. Então, se ele pagou, sei lá, 100 moedas de ouro pelo escravo, o escravo morreu. O cara que fez a casa vai ter que dar 100 moedas de ouro, entendeu? Então, a vida do escravo não era igual à vida de uma pessoa livre, tá? Então, isso é o que eu tenho para falar para vocês do Código de Hammurabi. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor ele. E vamos passar para o último tópico da aula, que são as ciências mesopotâmicas, certo? Começando pela astronomia, que foi a principal ciência desenvolvida pelos povos mesopotâmicos, certo? Eles construíram os zigurates, que parecia pirâmide, mas em vez de enterrar o faraó lá, o zigurate era um grande templo altíssimo em que as pessoas subiam lá em cima, o sacerdote, o cara que cuidava da religião, subia lá em cima e observava o céu. Nessa observação do céu, eles conseguiram perceber que existia diferença entre os corpos. Eles conseguiram perceber que existiam planetas, que existiam estrelas, que o planeta tinha uma certa diferença em relação à estrela, não tinha luz própria, a luz tinha luz própria e tudo mais. Eles também aprenderam a prever eclipses, tanto eclipses lunares quanto solares. Eles dividiram o ano em meses, conseguiram dividir o mês em semanas, conseguiram dividir a semana em 7 dias, dividiram o dia em 12 horas, dividiram a hora em 60 minutos, dividiram um minuto em 60 segundos, certo? Então, eles conseguiram fazer muita coisa que a gente usa até hoje, não é? E na matemática, eles desenvolveram um sistema sexagesimal. Se o nosso sistema é baseado no número 100, o deles era baseado no número 60. Então, por isso que a hora tem 60 segundos, tem 60 minutos, o segundo tem 60, o dia tem 12 horas, porque são múltiplos ou divisores de 60, os números redondos da hora, do segundo, do dia, certo? E eles também dividiram o círculo em 360 graus. Não sei se vocês já começaram a estudar isso em matemática, negócio de círculo. Eles também desenvolveram algumas medidas de comprimento, de superfície, de peso, que não era o quilo nem o metro, mas eles já sabiam, eles tinham suas medidas próprias. Na medicina, eles conseguiram desenvolver algumas plantas medicinais, e na escrita, eles desenvolveram, como a gente já viu em aulas passadas, a escrita cuneiforme, que era uma grande forma de registro, não é? Sem a escrita cuneiforme, como é que eles iam, a hora que o astrônomo morresse, tudo que ele sabia morreria com ele, certo? Ou alguém teria que aprender tudo que ele sabia e depois teria que passar oralmente, entendeu? Então, gente, por hoje é isso. Façam as anotações. Se ficarem com dúvida, corre lá no grupo que eu tô agora disponível de plantão para tirar as dúvidas de vocês. E até a próxima.